Então, beleza, pessoal. O sistema digestório é o sistema, né, responsável pela nossa alimentação, né? A gente alimenta, então o sistema digestório vai absorver, vai digerir, vai absorver o alimento, né? Então, quais são os órgãos do sistema digestório? A gente tem, primeiramente, a boca, depois a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso e o reto. Então, isso aí que eu acabei de falar é o trato digestório. O que quer dizer isso? É por onde o alimento vai passar, tá? Então, o alimento ele passa por essas partes, vamos dizer assim. Então, e tem as glândulas anexas, que são as glândulas responsáveis por. Peraí, que eu vou pôr aqui para carregar. São as glândulas responsáveis por ajudar o sistema digestório, né? Então, eles liberam substâncias no trato digestório. O que é o trato? Eu falei, a boca, faringe, o esôfago, o estômago, né, os intestinos. Então, a glândula salivar, ela libera o que na boca? A saliva, né? E a saliva, qual que é o papel dela? O papel da saliva é digerir amido, né, que é um tipo de carboidrato. A gente vai ver isso, preocupa não. Mas vocês já colocaram pipoca na boca e ficou com aquilo na boca um tempão e aquele derreteu, digeriu? Pipoca, algodão doce, alguma outras coisas assim que vai derreter. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão muito, tá bom. Então, a saliva, ela tem esse papel de começar a digerir certos alimentos. No caso, vai ser o amido, que é um tipo de carboidrato. Aí depois, o alimento, ele vai descer para a faringe. E a faringe, ela pertence ao sistema respiratório também. Vai cair aqui. Então, o sistema respiratório, ele é. A faringe pertence tanto ao digestório, tanto ao respiratório. O que acontece? É como se fosse a boca, ela vai para a faringe, vamos supor que aqui é a faringe. Aí ela bifurca, né, em dois canais. Aqui, a laringe, que vai para o estômago, que vai para a traqueia, depois vai para o pulmão e tal. E aqui, né, a faringe depois vai para o esôfago. O que acontece? Você não consegue engolir um alimento e respirar ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, é um erro e você engasga, podendo até morrer por conta disso. Por quê? O, na faringe tem a glote, que é vamos dizer assim, uma barreira que protege, né, a laringe. Então, ela fecha a laringe. Para que ela vai fechar a laringe? Lembrando que a laringe, gente, é onde que depois vai para todo o sistema respiratório. Porque ela fecha para o alimento não descer para o pulmão. Porque se descer pulmão, a pessoa engasga, tá? Então, se descer pulmão, a pessoa vai engasgar. Então, se você comer, ela fecha, né? A glote fecha, para que o alimento desça, né? Na faringe, depois para o esôfago. Então, o esôfago, ele vai levar o alimento para o estômago. E o que acontece no estômago, né? No estômago, o alimento ele vai ser digerido. No estômago tem um ácido muito forte, que é um dos ácidos mais fortes que se encontra na natureza, que é o ácido clorídrico. E
que faz ele não digerir o próprio estômago, né? Já que ele é muito forte? É uma barreira de proteção que o estômago tem. E tem certas pessoas que têm um problema nessa barreira, que são as pessoas que têm gastrite, que é uma doença. A gastrite, ela faz com que essa barreira fique menor. E, consequentemente, ele começa a estragar, vamos dizer assim, né, entre aspas, o, a parede do estômago. E quais são os sintomas de quem tem gastrite, né? Azia, muita dor no estômago, refluxo. Refluxo, gente, é quando aquilo parece que vai sair, parece que você vai vomitar, mas não vomita, porque ele tá, né, detonando a parede do estômago. E a pessoa que tem gastrite, ela tem que tomar um remédio para controlar a acidez do estômago, para diminuir a acidez, e por aí vai. Então, beleza, o alimento ele passou na boca, passou na faringe, não desceu para a laringe, graças a Deus, e passou para o esôfago, depois para o estômago. O estômago, então, vai começar a digerir e depois vai para o intestino. O primeiro deles é o intestino delgado. Delgado, gente, significa fino, tá? Então, no intestino delgado, o alimento começa a receber substâncias do pâncreas, do fígado e da bile. Tá vendo o fígado aí? O pâncreas e a bile? São três, né, glândulas que ajudam aí todo o sistema digestório. Então, no estômago, no intestino, né, ele começa a receber isso e ali começa a absorção do alimento. Então, o alimento vai ser absorvido no intestino. Então, por isso que o intestino é tão grande, para absorver um pouquinho cada vez que ele vai andando, vamos dizer assim, pelo intestino, tá? Se vocês pegarem o intestino e esticar o intestino humano, ele tem mais ou menos uns 6 metros. É muito grande, gente. E tudo tá lá, sabe, enroladinho, compacto dentro da nossa barriga. Então, o alimento ele faz uma volta muito grande nos intestinos para depois sair. Quando ele chega no intestino grosso, que ele é bem menor que o intestino delgado, aí ele já está quase já fezes, praticamente fezes. Então, ele está tentando absorver o resto de nutrientes que aquilo poderia ter, o bolo alimentar. Só o resto mesmo, ok? E o que não conseguir ser absorvido vai sair como fezes, pelo reto, né? Pelo reto, que é a última parte do intestino, e o finalzinho mesmo é o ânus, tá? Então, o alimento, ele passa pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, pelo reto, e depois para o ânus, né? Então, ele não vai passar, o alimento não vai passar pelo fígado, não vai passar pela vesícula, não vai passar pelo pâncreas e nem pelas glândulas salivares. Apenas, né, esses 4 são glândulas que ajudam, né, na digestão aí, ajuda na digestão, na absorção e por aí vai, né, ajuda. Deixa eu ver, o Vitor entrou. Isso, Vitor, obrigada. Então, né, o trato digestório é o que eu falei, né? É um tubo oco que se estende pela cavidade bucal até o ânus, né? Sendo também chamada de canal alimentar ou trato gastrointestinal. Inclui aí tudo que eu já falei, e as glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula e o pâncreas. O que é o pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula, um órgão, que ele libera a insulina no sangue e uma substância no intestino. E o que é insulina? Né? Insulina é uma substância que vai fazer com que... Tudo bem, Vitor? Então,
a insulina vai fazer é uma substância que vai tirar o açúcar do sangue. Então, como que o nosso alimento, ele vai parar, né, os nutrientes vai parar em todas as regiões do nosso corpo. Então, do intestino, eu falei que ele absorve, então o intestino absorve aqueles nutrientes já digeridos e leva para o sangue. E o sangue que vai distribuir aí para o organismo inteiro, né? E então o pâncreas libera insulina no sangue para quebrar a glicose, que é açúcar. Nada mais é do que açúcar. Então, a glicose vai ser quebrada e vai virar energia, que eu vou falar quando a gente chegar em carboidratos. E a pessoa que o pâncreas não funciona bem, ele não consegue liberar a quantidade ideal de insulina, é a pessoa diabética, né? Então, aí a doença é a diabetes. E a diabetes faz com que a pessoa, né, tenha um alto nível de glicose no sangue, porque o pâncreas não libera insulina para quebrá-lo. E o que que isso leva, né? O que que acontece com a pessoa assim? A pessoa pode ter problemas em cicatrização, pode não cicatrizar. Então, machuca e aquilo não fecha, ou faz uma cirurgia e ele não fecha, né? Então, é perigosíssimo. Pode fazer com que a, problemas de pressão, problemas no olho, pode ter problemas, pressão, no caso, a pressão, no caso, vai afetar os rins, tá? Então, pode ter problemas nos rins, pode ter problema nos olhos e várias outras partes, na cicatrização e várias outras coisas, tá? E o fígado, né? O fígado, ele é a maior glândula do nosso organismo. Ele possui várias e várias e várias funções. Eu vou ler elas, só para vocês verem o tanto que são, mas, resumidamente, o fígado, ele armazena um tipo de nutriente, um tipo de carboidrato, que é o glicogênio, e ele também faz o metabolismo, praticamente, ajuda no metabolismo quase do corpo inteiro. E, além disso, ele, ele vai quebrar substâncias tóxicas no nosso organismo. Então, quando uma pessoa bebe demais, quem sofre é o fígado, porque é ele que vai quebrar a bebida alcoólica. É ele que quebra tudo que é de tóxico para a gente. Pode ser bebida alcoólica, pode ser em casa a pessoa usar droga, pode ser remédios. Então, ele que libera, ele que quebra aquilo ali tudo. Então, as funções do fígado é formação da bile. A bile, gente, ela é armazenada na vesícula biliar. Lembra aqui da vesícula? Esse verdinho aqui, né? Então, o fígado, ele faz a bile e armazena ali na vesícula biliar, tá? E o que que é a bile? É como se fosse um detergente do nosso corpo. Ele quebra gordura, simplesmente isso. Então, a formação da bile, reservatório de carboidratos, que é o glicogênio que eu falei, controle de metabolismo de carboidratos, metabolização de hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais e as gônadas, desintoxicação de muitas drogas e toxinas, síndrome de proteínas plasmáticas, inativação de hormônios polipeptídicos, formação de ureia, muitas importantes reações do metabolismo, da metabolização de gordura. Ok. Só entendo que, ó, o fígado, vou repetir, ó, ele, né, vai formar bile, e quem armazena a bile é a vesícula biliar, ok? Ele faz parte de um monte de metabolismo, ele metaboliza um monte de coisas. É reserva de gordura e ele é responsável pela quebrar, né? Quebrar as substâncias tóxicas, ok? Tá, eu falei que é carboidrato, né? Que eu cheguei a falar que é glicose, proteína. Vou falar sobre isso, né, sobre alimentação agora.
O que são os carboidratos? Gente, carboidrato é o que o povo chama de massa. Tudo que for massa é carboidrato. Então, os carboidratos são os cereais e os grãos, como arroz, milho, aveia, trigo, centeio, cevada, quinoa. Talvez esses aí vocês nunca ouviram falar alguns deles. Mas arroz, milho, beleza. Aveia, talvez alguém conheça a aveia, né? Que a gente compra em flocos, aveia, né? Trigo é o que faz a farinha de trigo, que a gente faz muitas coisas com ela, né? Centeio e cevada são mais usados. Ó, por exemplo, a cevada faz a cerveja, né? O centeio, ele não é muito usado no Brasil, mas fora do Brasil ele é muito usado. Somente para fazer farinha e fazer outras coisas assim. E a quinoa, ela é muito utilizada nos países andinos, como Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Equador. É como se fosse um arroz, só que ele é menorzinho, ele é mais redondinho. Muito gostoso, quinoa, mas aqui no Brasil é caríssimo. Então, tudo que é grão e cereal é carboidrato. E os derivados agora deles também são carboidratos, né? Como a farinha de trigo. A farinha de trigo, tudo que eu faço de farinha de trigo é um carboidrato. Então, pão, macarrão, bolo, massas de tortas, né? Massas de qualquer forma, biscoitos e bolachas, né? Então, tudo que é feito da farinha de trigo ou derivado, né? Por exemplo, a cevada. Então, derivado das cevadas, a cerveja. Então, cerveja também é um carboidrato, ok? Por isso que cerveja engorda, vamos dizer assim. Por exemplo, derivado do milho, a pipoca, né? A pipoca também é um carboidrato. E legumes como batata, batata doce, mandioca, cenoura também tem um pouco de carboidrato. Então, tudo isso também tem carboidrato. E doces e frutas. Doces, né? É carboidrato puríssimo, vamos dizer assim. E as frutas também têm uma pequena quantidade de carboidrato. Aqui, ó, gente, todo carboidrato, ele é quebrado em glicose, em moléculas de glicose. Glicose é açúcar. Então, é, quando a pessoa é diabética, né, ela não pode comer coisas relacionadas a doce, porque ela não fabrica insulina para quebrar aquilo, aquele tipo de alimento. Aí a pessoa, né, quando a pensa assim, a pessoa é diabética, ela não pode comer doce, mas também, gente, ela não pode comer, evitar, ela tem que evitar muitos desses alimentos que são carboidratos. Então, a pessoa que é diabética, ela tem que evitar massas como macarrão, bolo, pão, o arroz, o milho, todas essas coisas que eu falei, né? Então, tem que evitar batata, principalmente, tem muito carboidrato. Então, tem que evitar porque ele é quebrado depois, né? A hora que passa pelo estômago, intestino e por aí vai, ele é quebrado em glicose. Então, o carboidrato é uma molécula muito grande e ele é quebrado em várias partezinhas e virando glicose, ok? E o que que a glicose faz no nosso organismo, né? A glicose é a principal fonte de energia para o organismo, pois é a partir dessa molécula que se adquire a energia necessária para realizar todas as reações do nosso corpo. Bom, os carboidratos desempenham basicamente duas funções no nosso organismo. Vai dar energia e ajuda na estrutura. Então, energia por quê, né? Lembra que eu falei que o carboidrato é a principal fonte de energia para a gente? Então, ele é como se fosse o nosso combustível do nosso organismo, né? A energia. E da estrutura também, porque dão rigidez, consistência e elasticidade às células, ok? E o que é proteína? Gente, proteína é tudo que é de origem animal, praticamente. E alguns vegetais também têm proteína. Mas então, o que vai ser?
Ó, as carnes. Então, carne de frango, carne de porco, carne de vaca, peixe e derivados dos animais, como ovo, leite e derivados do leite, ok? E alguns vegetais. Então, proteína de origem animal são carne, leite, ovo, né, derivados do leite, por aí vai. De origem animal, desculpa, de origem vegetal, a gente tem a soja, o grão de bico, o feijão, a lentilha, peraí que eu tenho que ler aqui, o brócolis, as nozes e castanhas, como, por exemplo, castanha de Pará, castanha de caju, pistache, amêndoas, né? Essas coisas aí, são os nozes e castanhas. A ervilha, a chia, a quinoa e a aveia. Então, assim, não, sério, quinoa e aveia, eu tinha visto nos carboidratos. Sim, porque tanto a quinoa, a aveia e o feijão, eles possuem proteína e carboidrato também. Possui os dois, ok? Então, a proteína, lembra que eu falei que o carboidrato ele é quebrado em glicose? A proteína ela é quebrada em uma molécula pequena também, chamado de aminoácidos, né? Então, as proteínas, elas possuem um valor nutricional e é importante para o funcionamento do nosso corpo. Gente, ficar sem proteína é muito prejudicial ao nosso corpo. Por quê? Alguns aminoácidos, né, que é o que a proteína é quebrada, a gente produz. Nosso organismo produz esses aminoácidos. Opa! Nosso organismo produz esses aminoácidos. Porém, alguns não. E como que eu pego eles, né? Porque eu preciso deles no nosso organismo. Pelos alimentos, né? Pelas carnes, pelos ovos, pelo leite, alguns vegetais também. Se eu parar de comer proteína, vamos supor, né? Ah, quero ser vegetariano, vou parar de comer carne. Ou, melhor ainda no exemplo, vou ser vegano, que não come, né? Carne e os derivados de animais, como ovo, leite, por aí vai. Tá, vou ser vegano, vou parar de comer carne, vou parar de beber leite ou qualquer coisa do leite, como requeijão, iogurte, que mais? Requeijão, iogurte, queijo, né? Então, vou parar de comer isso tudo. E ovo. E se eu não comer, né, essas proteínas de origem vegetal, que o que mais tem proteína aqui, que eu falei, é a soja e o grão de bico, eu vou ter um problema sério de saúde, porque eu preciso ter proteína. Então, se eu paro de comer proteína animal e não como proteína vegetal, eu vou ter muita baixa de certos nutrientes e principalmente dos aminoácidos, né, que a gente precisa. E o que que faz uma proteína, né? A proteína, ela ajuda no funcionamento do corpo inteiro. Ela é a base estrutural de várias partes do nosso corpo. E a proteína, elas são formadas de 20 aminoácidos. Então, existe 20 tipos de aminoácidos diferentes, sendo 8 essenciais e 12 não essenciais. O que que significa isso? Os 12 não essenciais, nosso organismo fabrica. E os 8 essenciais é que não é o nosso organismo não produz. Ou seja, o organismo, né, ele precisa receber da alimentação esses 8 tipos de aminoácidos. Então, através de alimentos que têm proteína, que a gente tem eles, ok? Então, é como se for, a proteína é como se fosse a parede, uma parede, vamos supor, uma parede de uma casa. Então, a proteína, ela é a parede, ela estrutura a casa inteira. E os aminoácidos os tijolinhos, né? Se não fossem os tijolos, não construiriam uma parede. Então, o aminoácido é como se fosse isso, os tijolinhos da parede.
e a parede seria a proteína, ok? E os lipídios? O que é o lipídio? Lipídio, gente, é tudo que é gordura, que é óleo. Então, a gente tem o óleo de cozinha, né, que é o óleo de girassol ou óleo de soja. Tem o azeite, que é o azeite de oliva. Oliva, gente, é a azeitona, tá? Então, o azeite de oliva nada mais é do que um óleo de azeitona. Então, o azeite de oliva é um óleo, o óleo de coco, o abacate, ele tem muita gordura, então ele também é um alimento rico em gordura. As castanhas, né? Como eu falei, castanhas do Pará, castanha de caju, amêndoas, pistache. Então, amêndoas já falei, né? Então, tudo isso aí, essas castanhas e nozes, elas possuem muita gordura também, tá? E o peixe, ele tem uma gordura muito boa pra gente. Nem sempre gordura quer dizer sinônimo de ser ruim, né? Porque fritura que é ruim. Né? Os alimentos fritos que são maléficos para o nosso organismo. Mas, por exemplo, castanha é super saudável, abacate é muito saudável. O peixe já ele possui, né, uma gordura saudável, que é a gordura chamada de ômega. Então, temos ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que é uma gordura muito boa. E nós precisamos sim de gordura, só que em pequena quantidade. Não é grande, igual muita gente come, e acaba, né, principalmente engordando, porque a gordura ela é muito calórica, ela engorda muito fácil. Mas nós precisamos sim alimentar de gordura, mesmo que em pequena quantidade, mas precisamos, ok? Se eu parar de comer gordura, parei de comer tudo com gordura. E se eu parar, né? Fazer exercício, fazer uma dieta, emagrecer muito, 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 meu organismo vai sentir falta da gordura, porque não tem nem onde tirar no meu organismo, porque nossa gordura, por exemplo, gordura na barriga, gordura na perna, gordura nos lugares que a gente armazena, né? Gordurinha, vamos dizer assim. Se faltar na alimentação, nosso organismo vai lá e pega aquela gordura para absorver. Então, por isso que a gente emagrece, porque o organismo está usando a gordura que está armazenada. Se eu não tenho gordura armazenada e não como gordura, por conta de alguma dieta, alguma coisa assim, ou, por exemplo, quem faz muito exercício, atleta, né? A mulher, por exemplo, vai parar de menstruar, vai parar de ovular, vai parar de fazer todos esses processos reprodutivos. Porque todos esses hormônios reprodutivos são à base de gordura. Então, muitos hormônios essenciais para o nosso funcionamento do nosso corpo vai parar de ser fabricado, porque não vai ter gordura mais, entendeu? Porque o organismo precisa da gordura para fabricar esses hormônios, ok? Então, o que que é de, o que que são os lipídios, né? Quais tipos de gordura que a gente tem? Os óleos, que eu falei, as gorduras e manteiga, que eu tinha esquecido da manteiga. Manteiga também é um tipo de gordura. E qual é a diferença de manteiga e margarina? Manteiga, ela vem do leite. Então, pega o leite, pega a gordura do leite e faz a manteiga. Já a margarina pega gorduras vegetais, né, óleos vegetais, pega óleos vegetais e transforma em forma sólida através de um processo de transgenia, né, de transgênicos. Transgênico não, gente. Trans, é, alimentos transgênicos, sim. Então, não, transgênico não, gente. Viajei bonito, transgênico é outra coisa. São os alimentos trans mesmo. O que que significa isso? Que muda completamente a molécula daquele alimento. Então, era um óleo, se transformou, né? O óleo
Gente, óleo é sinônimo de gordura líquida, vamos dizer assim. E a gordura é gordura sólida. Então, pode ver que tudo que é vegetal é líquido. Então, o óleo de coco, óleo, o óleo de soja, o azeite de oliva, né? Tudo aí é líquido, de origem vegetal. E o que é de animal, por exemplo, a banha, a manteiga, né? É pastoso, é sólido, tá? Então, vai pegar como que faz a margarina, né? Vai pegar um óleo vegetal e transformar ele em sólido, né, em pastoso. É como se fosse a margarina é como se fosse uma manteiga artificial. E qual que é o problema dela? Que o nosso organismo não tem como digerir ela completamente, porque como ela não existe na natureza, nosso organismo não tem como quebrar ela de forma ideal, entendeu? Então ela pode ir para os vasos sanguíneos, entupir veia, não só ela, gente, qualquer tipo de gordura, mas ela, né, é principalmente. Então, a margarina, ela não é nada saudável. A manteiga, ela tem, claro, que em pequena quantidade. Nossa, mas a manteiga é tão caro, margarina é tão barato. Pois é, infelizmente, né? Manteiga é muito caro, por isso que muita gente usa margarina. Mas, quando puder, né? Se puder ter dinheiro suficiente, né, para poder comprar manteiga, escolha a manteiga, porque ela é muito mais saudável, tá? E o lipídio, o que que ele faz no nosso organismo, né? Os lipídios são moléculas que funcionam como reserva energética. Então, é onde armazena na gordurinha, né? Na gordura da barriga, no culote. Ele vai deixar lá armazenado para, se precisar, vai lá e pega. Isolante térmico, que protege, então, de temperaturas baixas, por exemplo, o urso polar, ele é gordo, né? Porque ele tem muita gordura acumulada ali na próxima pele. Porque a gordura, ela ajuda ele a esquentar, faz com que ele não perca calor suficiente para o ambiente. Por isso que ele consegue viver, né, no Polo Norte. O pinguim é a mesma coisa, né? O pinguim tem uma camada muito grande de gordura. Só que o pinguim, gente, ele vive no Polo Sul e o urso polar no Polo Norte. Então, você nunca vai ver na natureza um urso polar encontrar com um pinguim, ok? E os lipídios também ajudam, né, na impermeabilização. Eles são impermeabilizantes e muitas outras funções, ok? E as vitaminas? As vitaminas, elas ajudam o funcionamento de várias partes do organismo. E junto a elas, gente, também tem os minerais, que a gente também precisa alimentar deles. E quais são os principais alimentos que vão me dar vitaminas? Principalmente frutas e verduras, tá? Então, a gente tem vários tipos de vitamina. A vitamina A, que ela é rica em alimentos de cor laranja e amarelados. Então, cenoura é muito rica em vitamina A. A gema do ovo é rico em vitamina A. Abóbora e muito abóbora, aquela mais amarelinha também. Laranja é rica em vitamina A. Agora, a vitamina B tem várias. Então, a gente tem da vitamina B1 até a vitamina B12, ou seja, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 e B12. Então, esse tipo de vitamina é muito amplo, tem vários tipos. A vitamina C, né? A vitamina C, ela é fundamental para combater, para ajudar o nosso sistema imunológico, que é aquele sistema que vai combater os vírus, vai combater os vírus, as bactérias e tal. Então, a vitamina C, ela é encontrada no limão, na- principalmente nas frutas ácidas, como limão, laranja, abacaxi, morango, tangerina ou mexerica, né? Aqui a gente chama de mexerica. E nesses alimentos que são bem ácidos, a gente encontra vitamina C. A vitamina D,
a gente absorve ela principalmente pelo sol. Então, tomar sol é fundamental, porque ajuda a sintetizar, né, principalmente muitas coisas e absorver vitamina D. Tem alguns alimentos que têm vitamina D? Tem, como peixe, queijo, né, ovo, só que é muito pouco, não é suficiente. Tomar sol, né, que ajuda mais na vitamina D. Tem a vitamina E, que é o alimento que mais tem vitamina E. Um dos que mais tem vitamina E é o amendoim. Né? O amendoim, ele é riquíssimo em vitamina E. Tem a vitamina K, a vitamina Q, a F e é, muitos outros minerais também que a gente tem, que a gente precisa se alimentar. E para finalizar nessa questão, a gente tem as fibras. O que é a fibra? Fibras são compostos vegetais presentes nos grãos, verduras, legumes, frutas que não são digeridos, ou seja, no meu organismo não vai digerir aquilo. Porém, é fundamental que a gente coma essas fibras. Para quê? Ó, a fibra ela vai passar quase que intacto pelo sistema digestivo. E elas terminam sendo eliminadas pelas fezes. Então, você fala, sério, para que eu vou comer um trem que eu nem vou digerir? Porque você precisa ajudar o funcionamento do organismo, do intestino. Então, as fibras, elas ajudam o intestino funcionar melhor, porque ele vai aumentar o bolo intestinal e vai fazer com que a frequência de evacuação, né, de ir ao banheiro, seja ideal, né, uma vez ao dia e tal. E o que tem fibra? Gente, tudo que é vegetal tem fibra. Mas alimentos ricos em fibras, como por exemplo, aveia. Gente, olha o tanto de aveia que eu já falei. A aveia tem carboidrato, tem proteína, né? E fibras. É, verduras, né? Por exemplo, verduras verdes. Qualquer tipo de verdura vai ter muito fibra. E um alimento muito rico em fibra também é a pipoca. Né? A pipoca é muito, muito cheia de fibras. E aqui, gente, tem a parede alimentar, que seria o ideal, né, do alimento, da quantidade de alimento que um ser humano necessitaria para absorver tudo isso, né? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as fibras, as vitaminas e os minerais, né? Então, a base da cadeia, desculpa, da pirâmide alimentar é os carboidratos, né? Então, carboidrato é o que a gente mais precisa comer. Depois deles, tem as frutas e as hortaliças, as verduras, o que for, ok? Então, a gente tem que alimentar. Ou seja, carboidrato, as hortaliças, as frutas, é bom a gente comer, por exemplo, duas ou três variações durante o dia, né? Então, comer umas duas frutas e uma verdura, por exemplo. E na parte de cima tem os laticínios, que são os derivados do leite, as carnes e depois as leguminosas. O que são leguminosas? São o feijão, a ervilha, a soja, ok? São essas coisas aí. E em cima, que a gente tem que comer em pequena quantidade, em pequeníssima quantidade, tem açúcar, né? Tudo que é doce e as gorduras. Mas não tá falando para não comer açúcar, não comer coisas doces, e não comer coisas gordurosas, mas que seja em pequena quantidade, ok? E para um prato ser balanceado, ou seja, tá equilibrado, metade daquele prato tem que ser de verduras e legumes. Tanto faz ser cru, ser cozido, o que for. Um quarto, ou seja, metade da outra metade, tem que ser os carboidratos, como arroz, feijão, que tem um pouco de carboidrato, e a proteína também, né? Então, arroz ou massa, por exemplo, como que é macarrão, batata, né? Que a gente viu.
E aquele 1/4 que sobrou, né? Que é metade da metade, de proteína. Ou seja, uma carne, algo derivado do leite, ou algum um vegetal, né? Que seja rico em proteína, como a soja, o grão de bico, ok? Deixa eu cancelar aqui a gravação. Um momento.